Olá, pessoal. Vamos agora para esse item 2.6 do capítulo 2, que é os potenciais e transformações de calibre. Vamos relembrar o que é uma transformação de calibre, tá? Em 1860, Maxwell formulou o eletromagnetismo com uma teoria de gauge, né, de calibre. E o que era isso? Na formulação, o campo elétrico e o campo magnético não eram os objetos fundamentais da teoria, mas sim o potencial escalar e o potencial vetor. Esse potencial escalar que se relaciona com o campo elétrico e o potencial vetor que se relaciona com o campo magnético. E aí ele diz o seguinte, que os potenciais podem ser mudados de uma certa forma sem que isso afete os campos. Por exemplo, você pode, e ele fala explicitamente, você pode mudar o ponto de referência desse potencial escalar, tá? Mudar a escolha do zero do potencial escalar, significa dizer que você pode somar um termo qualquer constante a esse potencial, de modo que o ponto onde o potencial seria zero, ele muda, né? E o que importa, e isso pode ser feito porque o que importa, na verdade, é a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Então, em eletromagnetismo, você escolher onde é que é o terra é indiferente. Isso, quando você muda o potencial escalar, isso vai afetar também o potencial vetor, tá? No potencial vetor, pode-se somar uma função, e aí essa função é chamada de função calibre, né? Que é esse lambda maiúsculo, de modo que o novo potencial vetor vai ser igual a A vezes o gradiente da nova função, a função de calibre. E dessa forma, os valores de campo magnético e campo elétrico, eles são preservados. E a relação entre B e o novo potencial vetor, ela continua também a ser satisfeita. Então, isso é a transformação de calibre em eletromagnetismo. A pergunta agora é como é que fica na mecânica quântica se aquele potencial V de x que aparece no operador hamiltoniano, ele for modificado, por exemplo, através da soma de uma constante. É isso que nós vamos ver até agora, nesse momento. O que a transformação de calibre provoca na mecânica quântica. Então, a gente vai abordar esse tema em algumas etapas. Primeiro, o que muda no sistema quando se acrescenta um termo constante ao potencial V? Qual o efeito gravitacional disso sobre fenômenos quânticos? Nós vamos ver um caso. Quais são os efeitos de campos elétricos e magnéticos, tá? Uma análise de acordo com a representação de Heisenberg e de Schrödinger, separadamente e comparativamente, e como escrever os novos estados quânticos, considerando essa transformação de calibre. Então, vamos lá para a primeira abordagem, onde nós queremos saber o que muda no sistema quando nós acrescentamos um termo constante ao potencial Vx. Então, aquela hamiltoniana, né, do sistema para um potencial Vx, a gente vai considerar, e um estado qualquer, né, representado por esse ket, alfa T0T, tá, que vai representar o estado do sistema no instante T. Agora, vamos imaginar que a gente faça uma mudança no ponto de referência desse potencial, ou seja, o ponto onde o potencial é zero, né? Isso corresponde a somar um valor constante ao potencial Vx, tendo um novo potencial que nós vamos chamar de V com esse tio aqui em cima. E vamos imaginar que, então, tendo mudado o potencial, nós temos um novo ket de alfa no instante t, que vai representar o estado do sistema e que nós vamos chamar de alfa T0T, só que com esse tio aqui em cima. Nós queremos saber o que vai acontecer com os observáveis quando a gente começar a representar os estados por esse novo ket aqui.
tá? Quando a gente muda o potencial, sai dessa representação e vem para essa, o que, que acontece com os observáveis, com os valores médios? Vamos ver. Então, a gente vai construir os dois quetes de forma que, no instante inicial, a gente tenha a igualdade. Do ponto de vista físico, os dois quetes de estado, eles têm que representar a mesma situação, já que o potencial só difere de uma constante, então o comportamento em si não vai mudar, o que vai mudar é algum parâmetro, alguma constante que a gente vai obter por conta de ter somado um termo constante ao potencial. Então, vamos olhar para a evolução temporal. A evolução temporal, então, desse novo estado aqui, no estado inicial é igual, né? E ao longo do tempo, a gente aplica o operador de evolução temporal para saber. Então, esse operador de evolução temporal no estado inicial, né, representado por esse termo exponencial envolvendo o hamiltoniano, só que agora no hamiltoniano, o termo potencial, ele tem uma constante a mais. Então, nós vamos separar essa exponencial colocando separadamente a nova exponencial que surgiu, com esse termo constante aqui, e esse termo que está aqui em vermelho é o que nós já tínhamos antes, não é? Que representa o estado alfa no instante t original, quando a gente não tinha essa constante aqui somada ao potencial. Então, nós podemos escrever dessa forma, tá? O novo estado é essa exponencial envolvendo a constante que a gente somou, vezes o estado original no instante t. Bom, vamos imaginar a situação em que nós temos os estados estacionários. O que é o estado estacionário mesmo? É quando o alfa t0 ele é um dos autoestados do operador A, que é compatível com o hamiltoniano. Nós vimos que para estados estacionários, em qualquer instante, o alfa continua sendo aquele autoestado do operador A, tá? E isso continua se verificando aqui no novo alfa, não é? Porque, se vocês lembram do slide passado, nós temos a única diferença, essa nova exponencial envolvendo V0 que surgiu. Esse termo aqui corresponde ao alfa antigo, né, no instante t, e ele continua sendo um autoestado. Então, nós verificamos que, com a mudança de calibre, a situação do estado estacionário ela não se modifica também, né? Então, nós vamos ter o resultado esperado da troca de energia por energia mais V0, que realmente vai surgir aqui, ó, quando você considera essas duas exponenciais, ao invés de a linha, o novo alto valor de energia, ele vai ser a linha mais V0, né, na evolução temporal. E os valores esperados, que é o que nos interessa, né, para todas as grandezas físicas, eles não se alteram quando a gente muda o referencial do potencial. Por que que não? Porque quando a gente vai calcular o valor esperado, naquela integral, né, de psi estrela psi, ou se você preferir, né, o elemento de matriz desse autoestado com o operador que representa aquele observável, o que que acontece? Essas exponenciais, elas acabam se cancelando porque aparece o produto do conjugado dela por ela mesma, tá? Então, ela é cancelada quando a gente calcula os valores esperados das grandezas observáveis. Então, modificar o potencial não muda essencialmente as grandezas físicas observadas naquele fenômeno. Agora, a gente usa esse resultado para analisar um experimento envolvendo o efeito do campo gravitacional. Depois a gente vai ver o campo elétrico e o campo magnético também. Então, o efeito do campo gravitacional sobre os fenômenos quânticos. Nós sabemos que a constante de interação gravitacional ela é muito menor do que a constante elétrica, né? Aquele G é muito menor do que o K, referente ao campo elétrico, e
que para as pequenas dimensões e para objetos muito leves estudados na mecânica quântica, ela pode ser desprezada, o termo gravitacional, né? Por exemplo, se a gente toma o análogo gravitacional de um átomo de hidrogênio, o elétron preso pelo campo gravitacional de um nêutron, a gente descobre que o equivalente ao raio de Bohr seria da ordem de 10 a 31 centímetros, tá? O que equivale a 10 elevado à 13ª potência medido em anos-luz. Isso aqui é para a gente ter uma ideia do quanto o efeito de campo elétrico ele é mais intenso, mais significativo do que o efeito da atração gravitacional. Mas tem um experimento onde o efeito gravitacional ele fica mais evidente, que é um experimento chamado de interferência induzida por campo gravitacional. Vamos ver aqui do que se trata. Esse experimento ele é feito com um feixe monoenergético, né? Então, o que a gente chama de monocromático, de nêutrons térmicos originados em um reator nuclear. Então, é um experimento bem específico mesmo, né? Mas a gente tem um feixe de nêutrons que é dividido em duas partes. E essas duas partes elas vão ser defletidas por espelhos, de forma a descrever trajetórias diferentes. Uma trajetória que vai sair desse ponto a entrada é por aqui. Vai sair de A, vem para B até D, e a outra trajetória vindo por A até C e indo para D. E é importante a gente notar que o trecho de A até B é igual ao trecho de C até D, então esse lado igual a esse lado, que nós estamos chamando de L1, e AC igual a BD, ou seja, esse lado é igual a esse lado que nós estamos chamando de L2. E aqui nessa região, então, nós temos a região de interferência, onde esses feixes de nêutrons vão se encontrar e vão interferir, produzindo, então, uma onda de interferência que vai ser verificada experimentalmente. Esse aqui é um diagrama esquemático do experimento. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma foto de como ele é realmente. Mas a ideia aqui é ficar claro, né, que nós temos caminhos diferentes que, então, vão resultar aqui numa onda de interferência entre esses dois feixes. Agora nós vamos simular aquela situação em que é somado um termo de potencial em uma das duas trajetórias possíveis, tá? Então, com esses braços todos na mesma altura, a gente não vê diferença nenhuma entre as trajetórias, entre o potencial, né, nas duas trajetórias. Se agora a gente ergue esse lado aqui desse quadrado, o que vai acontecer? A trajetória através de A, C, D, ela vai ter esse pedacinho aqui, olha, que vai estar sujeito a um potencial gravitacional diferente desse pedacinho. E aí você poderia falar, mas é só uma coisinha à toa, eu poderia desprezar. Certo, mas vamos ver o que acontece se a gente não desprezar, tá? Então, eu estou colocando um termo constante referente a um potencial gravitacional em um dos trechos da trajetória. Esse trecho AC, ele continua sendo igual ao trecho BD. O que diferencia é que o AB vai estar a um potencial gravitacional diferente do de CD, né? Então, essa altura aqui, veja que ela vai ser dada através desse ângulo, tá? Pelo qual a gente girou esse mecanismo aqui, esse ângulo delta e esse comprimento, porque se você notar, eu tenho um triângulo retângulo aqui, né? Então, essa altura, ela vai ser o quê? O seno desse ângulo vezes essa hipotenusa. Então, na hora que a gente vai escrever, né, os dois potenciais, o que a gente vai ter que somar? Lembra daquela expressão dos novos estados alfa, quando eu somava um termo constante ao potencial?
ela era o estado antigo, né, sem o acréscimo do potencial, vezes essa exponencial que envolvia esse potencial V0. O que vai ser esse potencial V0? Vai ser um potencial gravitacional, então vai ser, na aproximação, né, para a gravidade constante, vai ser um mgh, certo? Que nós vamos, então, ó, estamos escrevendo explicitamente, essa exponencial vai ser uma exponencial onde esse V0 vai ser substituído por mgh. Então, o m é a massa de um nêutron, g, a aceleração da gravidade. Esse h aqui, como a gente falou, ele vai ser esse comprimento de A a C, que nós estávamos chamando de L2, não é? Vezes o seno desse ângulo delta. E agora, ao invés de t menos t0, nós colocamos um tempo aqui, um intervalo de tempo, que ele corresponde ao tempo que o nêutron gasta para percorrer o braço AB ou CD, não é? AB é igual a CD, então o tempo que o nêutron gasta nesse potencial diferenciado aqui, quando ele está passando por CD em relação ao potencial do nêutron que vai pelo caminho AB. Gente, reparem que esse termo exponencial que multiplica o estado anterior, não é? Sem a soma da constante no potencial, e o estado atual, esse termo exponencial aqui, ele representa uma fase sobre aquele estado observado anteriormente. E essa fase, basicamente, ela depende de coisas que são conhecidas, tá? Então, se você, obviamente, tem a massa do nêutron, você tem a dimensão e pode controlar o ângulo do experimento que você está fazendo. A única coisa é esse tempo t aqui, mas ele pode ser escrito também em termos dos dados conhecidos nesse experimento ali, né? Então, a gente pode calcular esse t usando o comprimento de onda de de Broglie, né, que diz que o momento é h cortado sobre lambda, e a velocidade de propagação do pacote de onda. Então, que nós vamos ter esse tempo característico aqui, não é? Que é o comprimento daquele caminho dividido pela velocidade do pacote de nêutrons. E assim a gente pode escrever o momento, que é a massa vezes essa velocidade, onde a velocidade ela vai estar caracterizada por esse t aqui. E aí, finalmente, nós podemos escrever o t em termos de dados do problema, né, ou parâmetros do experimento, e o lambda, que vai depender do lambda, que ele é o lambda do feixe de nêutrons, né, o feixe monocromático, e a constante de Planck. Então, essa diferença de fase que a gente observa aqui nessa exponencial, ela vai estar ela pode ser escrita dessa forma, né? Então, ela vai ser esse termo todo, onde o t foi substituído por essa relação aqui, nessa posição. Então, ela vai medir uma diferença de fase entre os pacotes que percorrem os dois caminhos diferentes, né? Então, se você tem dois feixes chegando com uma diferença de fase, você pode fazer essa detecção através do experimento de interferência, né? Se eles chegam com diferença de fase, você vai ter interferência de alguma forma entre essas ondas. E agora observe um detalhe bem interessante aqui. Eu vou reescrever essa expressão no próximo slide. Tá aqui a expressão novamente, e você observa que essa diferença de fase, ela vai depender de delta. Mas o que era delta mesmo? Era a inclinação que a gente dava para o aparato experimental, tá? Então, essa expressão, ela prevê que mudando o ângulo, a gente muda a diferença de fase. Quer dizer, você pode escolher um ângulo conveniente para obter interferência construtiva das ondas ou obter interferência destrutiva, né? Interferência construtiva representa a situação em que essa diferença de fase é
um número par vezes π, né? E a interferência destrutiva é quando você tem um número ímpar vezes π. Quer dizer, variando aquele ângulo delta, você obtém todas essas situações. E variando o ângulo delta de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, repare que são as posições extremas, mas com aquele aparato na posição vertical, né? O número de vezes que nós temos de interferência construtiva ou destrutiva, ele vai depender das dimensões do arranjo experimental, porque veja que essa diferença de fase aqui, ó, ela está relacionada às dimensões do arranjo experimental. Então, conforme você vai variando esse ângulo, quantas vezes você vai ter interferência construtiva ou destrutiva? Depende aqui, ó, desse produto de L1 para L2, se você considerar esse lambda fixo, né? Para um determinado feixe monocromático, então eu não estou mudando o lambda, e o resto tudo é constante nessa expressão. Então, vai depender das dimensões do arranjo experimental e, naturalmente, do comprimento de onda. Então, para um comprimento de onda fixo, ele vai depender essencialmente do arranjo experimental. Em geral, pessoal, essas interferências destrutivas e construtivas, elas são medidas em equipamentos de difração, né? E aqui a gente tem uma foto de placas monocristalinas de silício que elas são capazes de difratar os nêutrons. Então, veja, o que nós estamos dizendo aqui? Que essa consideração que a gente acabou de fazer de mudança de calibre, que achava, não, que eu só vou girar um pouquinho, e aí o efeito gravitacional ele é muito pequeno, então não vou nem perceber, não é bem assim. Na verdade, isso foi observado experimentalmente, tá? Por esses dois pesquisadores, Colella e Overhauser. Eles mediram a diferença de fase induzida pela gravidade, usando feixe de nêutron, com uma precisão de 1% na medida. Isso é excelente, tá? Esse fenômeno é puramente quântico, porque quando você faz H tendendo a zero, o padrão de interferência desaparece. De fato, ó, se você fizer H igual a zero nessa expressão, não faz mais sentido falar em diferença de fase, aqui em defasagem, tá? Então, essa é a foto das placas que fazem a difração, tá? Parte do arranjo experimental, e basicamente você tem, através dessas placas, ó, o feixe que chega aqui, que é transmitido diretamente, e aqui você tem o feixe difratado, e depois eles vão se encontrar aqui novamente, tá? E o que acontece? Quando você provoca uma diferença de altura entre essa região e essa região aqui, aí você pode ter interferência construtiva ou destrutiva aqui nesse ponto, de acordo com essa relação para as fases. Muito legal essa influência aqui do campo gravitacional, do potencial gravitacional, né, na defasagem. Agora, observe, se eu for medir valor médio, os valores esperados das grandezas observáveis, nada disso vai ser alterado por conta dessa modificação. O que muda é apenas uma fase detectada nos estados daquele pacote de partículas quânticas. Bom, na próxima aula, a gente vai ver agora a situação dos campos elétricos e magnéticos frente a transformações de calibre. Vai ser a última aula desse primeiro bloco nosso de teoria quântica. Até lá!